Salmos 64. Lições práticas para o dia a dia 3. Confiança em Deus diante das ciladas. O Salmo 64 revela o coração de Davi quando ele clama a Deus por proteção contra os inimigos que tramam secretamente contra ele. Ele descreve como seus adversários falam palavras amargas e lançam setas, armando ciladas em oculto. Davi, porém, confia no julgamento e na justiça de Deus. Esse salmo nos ensina a entregar nossas lutas e perseguições nas mãos do Senhor, confiando que Ele vê tudo e retribuirá a cada ação. Lições práticas. A importância de buscar refúgio em Deus. Davi inicia o salmo clamando a Deus por proteção. Isso nos ensina a sempre buscarmos refúgio em Deus quando enfrentamos injustiças, ataques ou dificuldades. Quando nos sentirmos vulneráveis ou ameaçados, a primeira atitude deve ser correr para os braços do Senhor, entregando nossas angústias a Ele em oração, confiando que Ele nos defenderá. Confiar no julgamento e na justiça divina. Davi mostra que, por mais que os inimigos conspirem e planejem em segredo, Deus está ciente de todas as coisas. Isso nos ensina a confiar que Deus vê até mesmo o que está oculto e que sua justiça não falha. Não precisamos nos vingar ou tomar atitudes precipitadas quando somos injustiçados. Deus é o justo juiz e retribuirá a cada um conforme suas obras. Manter a integridade e a fé diante das provações. Mesmo diante de grandes perseguições e ataques, Davi não perde a confiança em Deus nem desiste de viver de acordo com sua vontade. Ele mantém sua integridade. A lição prática para nós é que, quando enfrentarmos desafios, devemos perseverar na fé e nos manter firmes em nossa caminhada com Deus, sabendo que Ele nos sustenta. Conduta a seguir. Recorrer a Deus em oração. Diante de qualquer tipo de perseguição, fofoca ou ataque, a conduta a seguir é orar e entregar a situação nas mãos de Deus. Davi buscou a proteção de Deus e confiou que o Senhor traria justiça. Devemos praticar isso em nossas vidas. Buscar a Deus e confiar que Ele cuida de nós, mesmo nas situações mais difíceis. Esperar pela justiça de Deus. Outra conduta que agrada a Deus é a paciência e a confiança em sua justiça. Não devemos retribuir mal com mal, mas esperar que Deus julgue com retidão. A prática diária dessa lição envolve não ceder à tentação de responder aos ataques com ódio ou vingança, mas confiar que Deus é justo. Conduta nociva a evitar. Reagir com vingança. A conduta a ser evitada é a busca por vingança. Quando somos atacados ou caluniados, o desejo natural pode ser o de retribuir com a mesma moeda, mas essa não é a maneira de Deus. Vingar-se é assumir um papel que pertence ao Senhor. Ele é quem traz a verdadeira justiça, e quando tentamos fazer isso com nossas próprias mãos, acabamos nos afastando da vontade divina. Ceder ao desespero e à falta de fé. Outra conduta nociva é permitir que o medo, o desespero ou a falta de fé nos consumam durante as adversidades. Davi enfrentou grandes ameaças, mas em vez de sucumbir ao desespero, ele confiou no Senhor. Devemos evitar perder a confiança em Deus e permitir que as situações difíceis nos afastem da fé. O que agrada a Deus? Confiança absoluta em sua proteção. Deus se agrada quando buscamos sua proteção e confiamos nele para nos guardar. Davi mostrou essa confiança ao clamar a Deus no início do salmo, e essa mesma atitude agrada ao Senhor. Quando reconhecemos que nossa segurança vem dele e não das circunstâncias ou das nossas próprias forças, demonstramos nossa fé. Permanecer em integridade, mesmo em tempos difíceis. Deus se agrada daqueles que, em meio às tribulações, continuam a viver com retidão e justiça. A integridade de Davi diante das tramas contra ele é um exemplo de como devemos nos comportar. Manter uma vida íntegra, confiando em Deus para resolver as injustiças, agrada ao Senhor. O que desagrada a Deus? Falta de confiança em sua justiça. Deus se desagrada quando não confiamos em sua justiça e tentamos resolver as coisas do nosso jeito. Quando tomamos a justiça em nossas mãos ou nos deixamos dominar pelo medo, estamos demonstrando que não confiamos plenamente que Deus está no controle. Isso desagrada ao Senhor, que quer que o busquemos em todas as situações. Difamação e ataques contra os outros. Deus também se desagrada daqueles que conspiram, falam mal dos outros ou tramam contra seus semelhantes.
O Salmo nos mostra que essas ações não passam despercebidas aos olhos de Deus, e Ele retribuirá aqueles que vivem com maldade. Devemos evitar toda forma de fofoca, difamação e traição, pois essas atitudes são profundamente desagradáveis a Deus. Reflexão final. O Salmo 64 nos ensina a confiar plenamente em Deus, mesmo diante das piores ameaças e ataques. Davi enfrentou inimigos